Essa é uma história real, enviada por um dos nossos inscritos e editada por mim para compartilhar com vocês. Para garantir a segurança e o anonimato de todos os envolvidos, troquei os nomes e alguns detalhes, mas a essência desse relato é totalmente verdadeira. Oi, eu sou nova aqui e decidi enviar minha história para o canal porque preciso desabafar. Sei que muita gente vai me julgar e eu aceito isso. O que eu fiz foi errado e se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Me arrependo de cada escolha que fiz e do quanto machuquei as pessoas ao meu redor. Sei que talvez nunca seja perdoada, mas ainda assim, preciso pedir desculpas. Espero que minha história sirva de alerta para que ninguém cometa os mesmos erros que eu. Me perdoem, mas a tentação foi mais forte que eu. Minha mãe sempre foi uma mulher forte. Marina não precisava de ninguém para sustentá-la, muito menos para dizer como viver sua vida. Mas quando Vicente apareceu, algo mudou nela. Ele era charmoso, atencioso demais, daqueles que falam baixo e medem as palavras com precisão. O tipo de homem que faz qualquer mulher se sentir especial. Mas comigo, era diferente. Eu percebi desde o começo, os olhares prolongados, as conversas casuais que duravam mais do que deveriam. O jeito que ele sempre encontrava uma desculpa para estar perto. Minha mãe dizia que era bobagem, que eu estava sendo dramática. Ele só quer ser gentil, Isabel. Dê uma chance para ele. Mas eu sabia. Havia algo nos olhos de Vicente que não pertencia a um padrasto. No começo, pensei que fosse exagero da minha cabeça. Talvez fosse eu que estivesse enxergando demais, analisando demais, suspeitando demais. Mas então, começaram as coincidências. Eu saía do banho e encontrava Vicente no corredor, olhando como se tivesse acabado de se lembrar de algo muito importante ali. Eu estudava sozinha na sala, e ele surgia do nada, perguntando sobre meu dia, se inclinando mais perto do que o necessário. Olhava por debaixo da mesa, como se procurasse algo que não deveria estar descoberto. E quando eu estava distraída, eu sentia seus olhos em mim. No jantar, enquanto minha mãe falava animada sobre qualquer coisa, ele olhava para mim por cima da taça de vinho. Aquela tensão invisível me sufocava. Eu podia sentir. Ele queria ver até onde podia ir. E no fundo, talvez eu também quisesse saber. Eu tentei ignorar. Tentei fingir que era coisa da minha cabeça, que Vicente não estava jogando esse jogo comigo. Mas no fundo, eu sabia que estava. E pior, eu estava jogando também. Não de forma consciente, pelo menos no início. Mas quando percebi que ele notava cada pequeno movimento meu, comecei a testar os limites. O que aconteceria se eu cruzasse as pernas devagar na frente dele? Se eu deixasse a toalha escorregar um pouco ao sair do banheiro? Se eu segurasse o olhar dele por um segundo a mais do que deveria? E então, em uma noite qualquer, tudo mudou. Minha mãe tinha ido dormir cedo. Só nós dois restamos na sala. A TV estava ligada, mas nenhum de nós prestava atenção. Havia apenas o silêncio pesado entre nós. Senti o olhar dele. Sempre sentia. Mas dessa vez, não desviei. Foi sutil, discreto. O momento em que cruzamos a linha invisível. Vicente se inclinou e pousou a mão na minha perna. Lenta, calculada. Meu corpo ficou tenso, mas eu não me movi. Ele esperou 1 segundo. 2. Quando percebeu que eu não o impedi, seus dedos começaram a deslizar, traçando linhas invisíveis na minha pele. Um choque percorreu minha espinha. Meu peito subia e descia devagar, tentando esconder o efeito que aquilo estava tendo sobre mim. Você deveria ir dormir, Isabel. Ele murmurou, querendo dizer ao contrário. Mas ele ainda não tinha tirado a mão. Ele queria ver o que eu faria. Eu sabia que, se me levantasse e saísse, isso acabaria ali. Mas permaneci sentada. E foi assim que ele soube. Que eu já estava entregue, que eu queria. Minha respiração estava presa. A palma da mão de Vicente continuava sobre minha perna, quente, firme, esperando. Se eu tivesse qualquer rastro de sanidade naquele momento, teria me levantado e saído dali. Mas eu fiquei. Minha pele formigava onde ele tocava. A tensão entre nós era sufocante. Eu deveria ir, sussurrei. Mas minha voz não carregava nenhuma convicção, porque eu não queria ir. E ele sabia. A ponta dos dedos dele traçou um caminho lento pela minha coxa, subindo milímetros, e meu corpo inteiro reagiu. Um arrepio percorreu minha espinha. Minha respiração falhou. Eu me odiei por isso, mas não me movi. Vicente se inclinou mais perto, seu rosto a centímetros do meu. Então vá, ele provocou. Mas se continuar aqui, sabe o que vai acontecer. Eu engoli em seco. Eu sabia.
Eu podia sentir o calor dele, o cheiro amadeirado misturado ao vinho que ele tinha tomado mais cedo. Minha pele ardia. Meu corpo queria coisas que minha mente se recusava a aceitar. E então, ele me beijou. Não houve hesitação. Não houve um segundo de dúvida. Seus lábios vieram contra os meus com fome, com desejo contido há tempo demais. E eu correspondi, com a mesma vontade, com a mesma entrega que tentei negar. Nossas respirações se misturaram. As mãos dele apertaram minha cintura, me puxando para mais perto. Eu não sei quanto tempo ficamos assim, mas então, um barulho no andar de cima nos fez sobressaltar. Minha mãe. Me afastei de Vicente como se tivesse acordado de um transe, o coração martelando descontrolado. Ele apenas me olhava, seus olhos carregados de algo perigoso. Depois daquela noite, nada mais foi o mesmo. Eu tentei agir normalmente. Tentei fingir que não sentia o calor do beijo de Vicente, ainda impregnado na minha pele. Mas toda vez que eu passava por ele na casa, seus olhos me prendiam, como se quisessem me puxar de volta para aquele momento. E eu deixava. Era um jogo perigoso. Cada olhar, cada toque acidental, cada silêncio prolongado entre nós só aumentava a tensão. E o pior, eu gostava. Eu sentia o perigo, mas não conseguia parar. Vicente também não. Ele sempre dava um jeito de estar perto, de me testar. No café da manhã, quando minha mãe estava distraída, sua mão roçava meu braço sem querer. À noite, quando passávamos um pelo outro no corredor, ele parava perto demais, o suficiente para que eu sentisse seu perfume. E quando estávamos sozinhos, ele testava meus limites. Uma tarde, depois que minha mãe saiu para resolver algumas coisas, ficamos sozinhos. Eu estava na cozinha, lavando a louça, quando senti a presença dele atrás de mim. Meu corpo travou. Ele não me tocou, mas se aproximou o suficiente para que eu sentisse seu calor. Você está evitando me olhar, ele murmurou, baixo, intenso. Fechei os olhos por um segundo, tentando ignorar a forma como meus sentidos estavam consumidos por ele. Isso é errado. Minha voz saiu trêmula. E mesmo assim, você ainda está aqui. Eu fechei os olhos com força, porque ele estava certo. Eu poderia ter ido embora, poderia ter subido para o meu quarto, poderia ter gritado, mandado ele parar, mas eu fiquei. Antes de continuar, não esquece de deixar seu like se está gostando da história, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os novos vídeos. E me conta nos comentários o que você está achando. Agora, vamos voltar para a história. E quando senti suas mãos deslizando lentamente pelos meus braços, segurando minha cintura, eu soube. Eu não tinha mais forças para resistir. Virei-me para ele, e Vicente já estava ali, esperando. Dessa vez, não houve hesitação. Nossos lábios se encontraram de novo, e o desejo que antes nos consumia em silêncio explodiu sem controle. Ele me ergueu no balcão da cozinha, as mãos firmes segurando meu corpo. Meus dedos deslizaram por seus cabelos, puxando-o para mais perto, como se eu quisesse que ele me devorasse inteira. E ele fez. Ali, no meio da cozinha. Minha mãe nunca poderia saber, mas naquele momento ela era a última coisa em que eu pensava. Ótimo. Vou refazer as partes 7 e 8, mantendo a atenção e aprofundando o impacto da descoberta, explorando mais a reação da mãe e as consequências imediatas. O cheiro de Vicente ainda estava na minha pele. Meu corpo ainda estava quente do toque dele. Meus lábios ainda formigavam de desejo. A porta do quarto estava entreaberta, mas eu não ligava. Minha mente estava enevoada, tomada pelo prazer proibido, pela adrenalina do risco, pela febre do desejo. E então, o grito. O que está acontecendo aqui? Meu coração parou. A realidade me atingiu como um soco. Minha mãe estava ali. Eu mal tive tempo de me afastar de Vicente. Ela já tinha visto tudo. O rosto dela estava pálido, os olhos arregalados, como se seu corpo inteiro tivesse congelado diante da cena. Não pode ser. A voz dela saiu fraca, quebrada, mas o choque logo deu lugar à raiva. Me digam que isso não é o que parece. Minha boca abriu, mas nenhuma palavra saiu. O silêncio era uma confissão. Ela sabia. E então, ela começou a gritar. Ela avançou em Vicente primeiro, os olhos cheios de fúria, as mãos tremendo. Ela batia no peito dele, empurrava, xingava. Seu desgraçado, eu te deixei entrar na minha casa. Mas foi quando ela se virou para mim que o verdadeiro golpe veio. Os olhos dela não eram só de raiva, eram de nojo.
E você? Você é minha filha. Como teve coragem? Eu tentei falar, mas não havia desculpa que pudesse consertar o que eu fiz. Eu a traí. E agora, eu estava prestes a pagar o preço. Minha mãe estava descontrolada. Eu nunca a tinha visto assim. Ela chorava, gritava, me chamava de coisas que eu nunca pensei que ouviria da boca dela. E eu? Eu só conseguia sentir o gosto amargo da culpa. Vicente tentou falar, tentar explicar o inexplicável, mas ela não queria ouvir. Saia da minha casa! A voz dela ecoou pelas paredes, e pela primeira vez, vi medo nos olhos de Vicente. Ele pegou suas coisas rapidamente, sem nem olhar para trás. Eu não me despedi, porque no fundo eu sabia que esse era o fim. Mas minha mãe não terminou ali. Ela se virou para mim, os olhos ainda cheios de lágrimas. Mas agora, havia algo pior do que raiva. Decepção. Eu nunca mais vou te perdoar. Aquelas palavras foram como uma lâmina atravessando meu peito. A dor do desejo proibido não era nada comparada à dor de perder minha mãe. E então, ela me virou as costas. E naquele momento, eu soube que a pessoa que eu era antes morreu ali. O silêncio na casa era insuportável. Antes, ele era cheio de tensão. Agora, era vazio. Vicente se foi. Minha mãe não olhava mais para mim. E quando olhava, era como se visse outra pessoa. A filha dela não existia mais. Eu tentava falar com ela, tentava pedir perdão, mas só recebia o olhar frio de alguém que já não me reconhecia. Você destruiu a nossa família, Isabel. Eu sabia, mas ouvir em voz alta era diferente. O peso das palavras dela esmagava meu peito, mas não tanto quanto o vazio que Vicente deixou. Por mais errado que fosse, eu sentia falta dele. Das mãos dele, do toque, do perigo, do fogo que ele trouxe para a minha vida. Mas agora, tudo o que restava eram cinzas. Os dias se arrastaram. As semanas passaram. E então, ele apareceu novamente. Era uma noite fria quando ouvi batidas na janela do meu quarto. Meu coração parou. Eu sabia quem era antes mesmo de olhar. Corri para abrir. Vicente estava ali, no escuro, olhando para mim como se nunca tivesse ido embora. Senti sua falta, ele disse. Minha respiração travou. Eu não deveria deixá-lo entrar. Mas quando ele tocou meu rosto, quando seus dedos deslizaram até minha cintura, eu soube que não importava o que tínhamos perdido, porque ainda nos restava o desejo. E naquele momento, eu o deixei entrar. Outra vez. Fugimos juntos. Minha mãe nunca me perdoaria. Minha vida nunca mais voltaria a ser a mesma. Mas eu não me importava mais. Eu estava ao lado dele. E pela primeira vez não havia culpa. Apenas nós dois. Apenas o desejo. E o fogo que, apesar de tudo, nunca se apagou. E por hoje é isso. Essa história terminou. Mas, se clicar no vídeo aqui em cima, você encontra mais histórias como essa. Agradeço a todos que deixaram um comentário. Não esquece de dar um like para ajudar o canal e se inscrever para não perder os meus próximos vídeos.